Precisa de conscientizar o Brasil do que acontecerá no Brasil daqui a muitos anos se for privatizado todo o patrimônio público. O Brasil irá se tornar o país de quinto mundo, porque o patrimônio público, para quem não sabia, fica sabendo, é uma poupança da onde tira dinheiro para pagar as despesas públicas. Essa onda que político fica dizendo que tem que privatizar os patrimônios públicos para ajudar a administrar, ficar melhor de administração, eu digo o seguinte: Deia, para de se candidatar para a eleição, já que vocês não dão conta de administrar o patrimônio público, deixa para quem dá conta. Certo? Tem gente que entra na política, aí depois quer privatizar tudo, diz que é para ficar melhor para administrar. Então, porque não dá conta de administrar, entrega para quem dê conta. Desfilie de partido, abandone política. Tá? Porque o patrimônio público, se for vendido tudo, a despesa pública não irá acabar. Irá acabar as poupanças de manter a despesa. Aí o que acontece? As empresas particulares não vão pagar funcionário público, não. Certo? As despesas particular que privatizar, que tomar posse desses patrimônio público, eles não vão pagar professores, não vão pagar a segurança pública, não irão pagar a saúde, não irão pagar nada de despesa pública. Ou seja, o país irá se tornar um país de quinto mundo, ou lá que de 20º mundo. Ou seja, de extrema lixeira. Ou seja, o Brasil vai se tornar uma lixeira. Certo? Porque aí não vai ter mais policiamento, não vai ter mais professores, não vai ter mais a área da saúde, médicos, enfermeiros, não vai ter mais ninguém, porque não tem dinheiro para pagar, porque os governos deram o patrimônio público. Aí para poder dar conta de manter, vai ter que fazer inversão das riquezas do país. Ou seja, pegar o país e botar para as pessoas pagarem os patrimônios, para pagar os funcionalismo público. Ou seja, as pessoas irão pegar só a despesa. Aí sim o Brasil vai se tornar comunista. Porque o país comunista é aquele que as pessoas é quem paga os outros, e não o governo. Tudo que a pessoa faz é para o governo, só tira as despesas pessoais e depois todo o lucro que tem é mandado por causa do governo, para poder o governo bancar o funcionalismo público. Aí sim o Brasil vai se tornar comunista. Então, outra coisa que eu quero denunciar, isso para o Brasil inteiro. Não existe privataria no Brasil. O que existe é transferência de patrimônio público para os laranjas de política. Porque os políticos diz que privatizou isso, privatizou aquilo, mas aplicou o dinheiro aonde? Ninguém sabe para onde é que vai esse dinheiro. No quê? Porque o Brasil continua na merda. Eles patrimônio, o Bolsonaro, por exemplo, deu 70 bilhões para os senadores assinar a reforma, aprovar a reforma, porque antes eles barraram, e quando os Bolsonaro empurrou 10% da Petrobras neles, isso é propina. Ninguém vem dizer que foi privatizado, que foi leiloado, não. Isso é propina. Disfarçado em leiloar e em privatizar. Porque antes eles não aprovaram. Certo? Então, vai se tornar comunista o Brasil. Então, eles não privatizam coisa nenhuma, eles não leiloam coisa nenhuma, eles vão transferir para o nome de laranja. Certo? Eu digo porque aqui no estado de Goiás, quando o Marconi Perillo foi expulso do Partido Progressista por causa de corrupção, ele foi para o PSDB. Ele ganhou a eleição no Brasil, ou no estado de Goiás, para governador. A primeira coisa que ele fez foi registrar uma empresa em nome do laranja dele, entendeu? Inclusive do irmão dele, Daniel Perillo, de locadora, e transferiu os transportes do estado de Goiás
tudo, os públicos, tudo, para o nome dessa empresa de laranja dele, locadora, certo? E sem pagar R$ 1 por ela. E só de um gol comum, eles cobram, o Estado paga R$ 7.000. Ou seja, se tiver 7.000, ou se tiver 1.000 transporte no Estado, são 14. Se tiver 2.000, são 14 milhões por mês que ele desvia dos cofres públicos através dessas empresas. Através dessa empresa. E a gente denuncia, o Ministério Público fica... Não, tem que formalizar a denúncia. E, olha, esse povo são campeões em pagar arquivo. Quando você denuncia, porque são PSDBistas, eles são ligados em maçonaria. A maçonaria, segundo os registros bíblicos, é uma instituição religiosa oposta a Deus. Eles são campeões em pagar arquivo, ou seja, mandar sumir com quem denuncia eles. Certo? Então eles ficam, não, eu até questionei. Olha, se eu estou fazendo uma denúncia anônima, como é que vocês querem que eu oficializo essa denúncia para depois vocês mandar informação para ele sumir comigo? O Ministério Público está para denunciar as coisas que a gente mostra para elas. É o Ministério Público que corre atrás de denunciar. A gente só revela, delata, e as pessoas correm atrás de investigar, abrir inquérito e investigar. Mas eles querem que a gente vá lá e mostre a carona lá, dá endereço, nome e tudo, para depois o sujeito sumir com a gente. Certo? Então, cada vez que privatiza o patrimônio público, eles estão simplesmente acabando a poupança do país, certo? E eles não privatizam, eles transferem para nome de laranja, e as pessoas são manipuladas por isso, certo? Quer dizer, não, mas tem que privatizar para ficar melhor de consumo, ou aliás, para administrar, e blá blá blá. Não, se não dá conta de administrar, não se candidate, certo? Não se candidate para ser governador ou ser presidente, não se candidate. Então, o PSDBista é campeão nisso, certo? Os governos do PSDB são campeões nisso, em transferir patrimônio público no nome laranja disfarçado em privataria, tá? Então, não ficam nessa onda de dizer, não, é porque fica melhor para administrar que nos Estados Unidos, é isso e aquilo. Olha, não fica nessa onda, que não é melhor, é coisa nenhuma, simplesmente dando baixa na poupança, acabando a poupança, que ajuda a manter as despesas públicas. Sem patrimônio público não tem despesa pública e vai ter desemprego na área pública, não vai ter médico, não vai ter enfermeira, não vai ter professor, não vai ter policiamento, não vai ter nada de órgão público para poder executar as funções no nosso país, tá bom? Não existe negócio de privatizar para ficar melhor, fica pior, porque faz acabar com o patrimônio público e com a poupança que ajuda nas despesas. O Brasil vai para 25º lugar na desgraça, na miséria, tá bom? Lembre disso, não fique enrolado com blá 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 de político que diz que é para melhorar o país, que não melhora não, faz piorar, faz levar para a extrema pobreza. E outra coisa, esses irmãos que ficam indo na onda de pastores para apoiar político que fica aplicando desonras ou desarranjo no país, com respeito à reforma da Previdência, eles não precisam de previdência, eles não precisam de governo. Eu digo porque eu sou cristão, ou seja, eu sou evangélico, e sei que o pastor, quando envelhece, que não tem mais força para trabalhar, eles são aposentados pela igreja, eles recebem o salário da igreja e não do governo, não tem nada a ver com o governo. Então eles não estão nem aí para quem vai depender do governo na Previdência. É vocês, os fiéis e membros que não são pastores, que vão depender da Previdência. E quem vai para o asilo é vocês, tá?
Então eles não precisam, é por isso que eles continuam pregando, inclusive ajudando a pregar mentira, que tá bom e que a igreja deva apoiar e que deva não sei o que, porque eles não dependem de governo, eles não dependem de previdência, eles não dependem de nada público. Certo? Eles só dependem do apoio dos fiéis para eles manter o seu salário, o seu apoio financeiro. Então, é vocês que são membros, é que estão caindo nessa onda, é que estão sendo manipulados, é que vão precisar da Previdência, é que vão para o asilo se vocês continuarem apoiando esses desarranjos. Tá bom? Fique ciente disso. Que Deus abençoe para os que entenderem essa linguagem.